beleza? Sejam bem-vindos ao canal Matemática Caveira. Chegamos à nossa segunda aula corrigindo as questões de matemática que caíram para a GCM de Águas de São Pedro recentemente, aplicado pela banca Sigma. Se você fez essa prova, é importante você ver a correção para que você não erre mais esse tipo de questão. Se você não fez, mais importante ainda, porque vá que justo na sua prova cai esse conteúdo. E se você vai fazer alguma prova aplicada pela banca IBAN, pode ter certeza, esse conteúdo a banca IBAN adora. Se você quer saber quais foram as questões da aula de hoje, já sabe, né? Vem comigo que no caminho eu te explico. Bora lá, senhores, dando continuidade à correção das 8 questões de matemática que caíram para a GCM de Águas de São Pedro. Na aula anterior, eu corrigi as 3 primeiras. Se você não assistiu, volta aqui no canal e assiste as 3 primeiras correções. Nessa aula, iremos corrigir mais 3 exercícios. E aí, na próxima aula, eu finalizo com os últimos 2 exercícios, para que as aulas não fiquem tão extensas. Tudo bem? Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho. Por que ativar o sininho? Porque eu estou gravando pelo menos 200 aulas corrigindo questões anteriores da banca VUNESP. E essas questões, embora sejam da VUNESP, servem para qualquer concurso. Tanto para a PM, quanto para a GCM, ou qualquer outro concurso. Enfim, matemática não muda nos editais, é a mesma sempre. E aí eu tenho certeza que essas aulas irão te ajudar. Por isso da importância de ativar o sininho e, claro, se inscrever para que o YouTube consiga entender que nossas aulas têm ajudado os senhores. Brasil, sem mais delongas, vamos para a nossa questão de hoje, que foi a nossa questão 4. Põe aí, produção. Questão 4 falava o seguinte, ó, assinale a alternativa que representa correta e aproximadamente o montante obtido no investimento de juros compostos a seguir. E aí, ó, sempre que tiver essa palavra aproximado, aproximadamente, é sinal que a gente não vai chegar no número exato, tá? Eu vou chegar próximo dele, pode ser que tenha mais números depois da vírgula, não preciso perder tempo, ou que dê uma casa antes, por exemplo, 8,7, 8,9, enfim, vai dar muito próximo, beleza? Você sempre fique atento com essa informação aí. Senhores, juros compostos já tem pelo menos uns 3 anos que eu não vejo cair em concurso nenhum. É bem raro de cair, tá? Mas, por via das dúvidas, anota a fórmula aí, ó. A fórmula é essa daqui, ó. Montante é igual ao capital aplicado, abre parênteses, 1 mais a taxa elevado a t, ou seja, elevado ao tempo, tudo bem? Como eu falei, o último concurso que eu vi cair, isso foi o meu concurso, em Budas Artes, em 2019. Nunca mais de lá para cá eu vi cair nenhuma prova, mas, né, como caiu agora, pode ser que seja cobrado em uma prova mais para frente aí, beleza? Anota essa fórmula e eu vou explicar o que é cada coisa. O capital é o que vai estar ali escrito, o capital aplicado. Geralmente, questão de juros compostos, ele pergunta isso aqui, qual é o montante, tudo bem? Porque já é uma fórmula difícil, você vai perceber que eu vou levar um tempo maior para resolver por causa da fórmula e por causa dessa potência que tem aqui, ó, beleza? Por isso que eu estou fazendo aula separadas, para que a gente não leve aí 40, 50 minutos de aula. Brasil? Mas vamos lá. Na tabelinha que a produção está pondo aí, ó, fala que o capital é de 10 mil reais. Então, ó, vou colocar aqui o montante. O capital é de 10 mil reais. E aí, ó, primeira dica, nunca coloque, falou juros simples ou juros compostos, nunca coloque esses 2 zeros depois da vírgula, tá? Nunca coloque, porque pode te atrapalhar aí na hora que você precisar cortar alguma coisa. Brasil? Aí, ó, 1 mais a taxa. E aqui já entra o primeiro bizu dessa questão. Ele fala que a taxa tá ali, ó, 17,4%, só que está ao ano, né? É anual. Ao ano, beleza? Então, duas coisas que eu preciso saber. Aqui foi até a primeira vez que eu vejo isso, tá? Geralmente eles só vêm com a taxa e era só de dividir para 100. Aqui a banca foi um pouco mais maldosa. Por quê? Eu preciso pegar esse cara, dividir para 12 meses. Por quê? Eu nunca vou trabalhar em juros compostos com um ano. Eu tenho que trabalhar em um mês. Eu tenho que saber qual que é os juros em um único mês. Brasil? Então a primeira divisão que eu vou fazer é essa. Como eu falei, fugiu a regra. Acho que foi a questão mais difícil dessa prova, foi essa aqui de juros. Beleza? Então o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse valor aí e vamos dividir para 100, ó. E aí, quem já vem acompanhando as aulas no canal sabe que divisão para 100, eu não preciso nem perder esse tempo. Essa vírgula, ela recua 2 casas para a esquerda. Então, ó, se ela está aqui, ó, volta uma, volta 2. Então, ó, peraí.
Não vou nem fazer isso. Vou facilitar a nossa vida aí. Eu não vou nem dividir para 100. Por quê? Eu estava falando, eu perdi o raciocínio. Eu tenho que dividir para 12. É um cavalo mesmo, né? Eu estava falando que eu tenho que saber quanto que é de juros em um mês, né? Você deve ter até se perdido aí, mas vamos nos achar. Beleza. Aí eu vou dividir para 12. Só que eu tenho um com vírgula. Eu não sei fazer divisão com vírgula. Você sabe? É difícil, né? Então, são 3 passos que eu sigo aqui no canal. O primeiro deles, eu coloco vírgula onde não tem. Brasil. O segundo passo, eu igualo a quantidade de casas. Ó, eu tenho uma casa após a vírgula. Então, eu ponho uma casa após a vírgula. E o terceiro e último passo, eu tiro a vírgula. Aí agora eu vou fazer essa divisão sem vírgula, vai ser muito mais fácil. Tudo bem? Ó? Então, eu tenho que juntar todo mundo, vai ser uma vez. Uma vez o 120 vai ser 120. Vai sobrar 4 e aqui 5. Só que 54 não dá para dividir para 120. O que eu faço? Vírgula lá e um zero aqui. E agora, quantas vezes? Vai ser 4. Se eu fizer 5, passa. 4 vezes vai dar 480. Vamos fazer a subtração aqui, ó. Pega emprestado, aqui dá 4. 14 menos esse dá 6. 4 menos 4 dá 0. 60 continua não dando para dividir. Então, coloca um zero aqui. E agora, 5 vezes? 5 vezes, né? 5 vezes 0 é 0. 5 vezes o 2 dá 10, sobe 1. E 5 vezes esse dá 5, mais esse dá 6. E aqui vai zerar. Brasil? Então, ó, qual que é os juros em um único mês? Vou até colocar aqui, ó. Os juros em um mês vai ser 1,45% ao mês. Brasil? Essa é a primeira informação que estava escondida. A banca foi maldosa. Mas vamos finalizar essa outra parte aí. Bora lá. E como é que a gente vai finalizar isso aí, ó? Da seguinte maneira. Eu já sei que é 1,45. Se a banca tivesse já me dado de cara, ó, é 1,45 ao mês. Eu sou obrigado, senhores, eu nunca vou colocar esse valor aqui, ó. Nunca. Eu sou obrigado a pegar esse valor, 1,45, e dividir para 100 sempre, tá? Então, falou de juros compostos, se ele me deu lá 5%, eu tenho que dividir para 100. 5,35, eu tenho que dividir para 100, tudo bem? Sempre você vai dividir para 100 e vai pôr o número aqui, ó, com vírgula. Tem que ser um número pequenininho. Brasil? Bora lá. Agora sim vai entrar no raciocínio que eu estava falando, ó. Qualquer número que eu divido para 100, essa casa, ela vai voltar 2 para a esquerda. Então, ó, volta 1, volta 2. Essa vírgula vem parar aqui, ó. Tudo bem, senhores? Então, o número que eu vou colocar ali, eu vou até colocar numa cor diferente, não vai ser nem o 1,45, nem o 17,4. Tudo bem? Olha só que pegadinha maldosa da banca. Vai ser esse número aqui, ó. 0,0145. Brasil? É esse o número que eu coloco ali. Tudo isso elevado, e aí na tabelinha você vai ver que está escrito 2 meses, né? Então eu levo a 2, porque ó, o T aqui é de tempo. Tudo bem, senhores? Agora é só fazer o cálculo. A parte mais difícil foi feita aí. Ainda tem essa partezinha que é meio chata, ó. 1 mais isso, concorda que vai dar 1,0145 elevado ao quadrado. Vezes esse 10.000, Brasil, tá? Aqui não tem nada, mas é vezes, tudo bem? E aí, ó, essa aqui eu acredito que seja a parte mais chatinha, mas percebe que a banca nem pegou pesado, ela colocou elevado ao quadrado. Tem banca que ela coloca elevado a 3, elevado a 4, elevado a 5, e aí a gente tem que perder muito tempo e na nossa prova já nem tem espaço, né? O que significa isso aqui, senhores? Significa que eu vou ter que pegar esse número 0,145 vezes 1,0145, ou seja, ele vezes ele mesmo. Brasil, essa é a ideia aí. Ele vezes ele mesmo. Se tivesse elevado a 3, elevado ao cubo, aí eu tinha que fazer isso vezes isso, ia me dar um resultado. Esse resultado eu ia fazer vezes ele de novo, vezes esse número inteiro de novo. E assim sucessivamente. Espero que você tenha entendido aí, tudo bem? Para a gente ganhar tempo, eu já vou colocar a resposta direta aqui, para a gente não perder tempo, porque aqui vai ser um número muito pequeno, mas extenso. Brasil? Bora lá. Então, bora lá, senhores. Ó, aqui vai ficar assim, ó, montante é igual a 10.000 vezes o resultado de 1,0145 vezes ele mesmo, vai dar isso aqui, ó, na minha colinha. 1,0292, falei que ia dar um número grande? 1025. Agora imagina você fazer esse cálculo, né, com esse número gigantesco aí. E aí eu vou fazer aquele número vezes o 10.000. Aqui já ficou fácil, né? Ó. Lembra da ideia do 100? Quando eu estou dividindo para 100, a vírgula volta uma casa. Quando eu estou multiplicando para 10, a vírgula anda uma para a direita. Por 100, 2 casas para a direita. Por 1.000, 3 casas para a direita.
E por 10 mil, qualquer número que eu multiplique por 10 mil, essa vírgula vai andar 4 casas para a direita. Então, se ela já está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, ela vai vir parar aqui, ó. Então, esse número vai se transformar em 10.292,10 centavos. Tudo bem? Por isso que tinha aquela palavra aproximado. Perceba que esses dois números lá no final, não vou utilizar eles, tudo bem? Então, esse é o montante que vai ser acumulado aí no decorrer desses 2 meses. Então, perceba que foi investido R$10.000 e eu cheguei em 10.292. Pode pôr aí, produção. A alternativa que tem esse valor é a alternativa D de jeans. Tem que ter cuidado, senhores, porque às vezes a banca é mais maldosa ainda. Ela pode muito bem perguntar qual foi o valor dos juros que rendeu nesses 2 meses. Então, você percebe que aplicou 10 mil. Se ela perguntasse qual é o valor dos juros, só R$ 292,10 seria o valor dos juros. Tudo bem? Mas não, ela quer saber realmente tudo, o montante. Brasil? Espero que você tenha entendido. Falei que era complexo porque tem a fórmula. E a fórmula ela é chatinha nessa parte. E ela é mais chata ainda porque eu tenho que usar a potência. Tudo bem, senhores? Bora para a nossa próxima questão de hoje. Bora lá, senhores! Senhores, eu falei no início da aula que iria corrigir 3 exercícios nessa aula, tudo bem? Mas acabei de mudar de ideia. Vou corrigir só 2, porque essa de juros compostos já me levou um tempo bastante grande. E aí, a próxima questão, que é a questão 5, também vai me levar um tempo grande, porque é uma questão de combinação, né? Então, a análise combinatória é um pouco mais complexa, não adianta também eu ensinar para os senhores correndo aqui. Então, eu vou levar um tempo maior, por isso eu vou corrigir só 2 exercícios na aula de hoje. E aí, na nossa última aula, que vão ser 3 questões bem mais simples, bem mais rápidas de ser resolvida, aí eu corrijo as últimas 3. Combinado? Brasil? Bora lá, então. Põe aí, produção. Questão 5. Considerando as letras A, B, C, D e E. Então, ó, A, B, C, D e a letra E. Brasil. Assinale a alternativa que indica quantos grupos diferentes de 3 letras podem ser formados sem que haja repetição de letras. E considerando que a ordem dos fatores não importa. Ó, aqui, a priori, quem estudou um pouquinho de análise combinatória seria induzido a fazer isso aqui, ó. A banca foi bem maldosa e ela colocou essa alternativa. Se você pegasse aqui, ó, e colocasse, né, que é grupos com 3 letras, né? Então imagina que eu uso o A, o B e o C, sem problema nenhum. Mas qual que seria a indução que muitos devem ter feito? Pense o seguinte, como eu posso repetir, aqui eu colocaria as 5 letras, né? 1, 2, 3, 4, são 5 letras, Brasil. Eu posso colocar qualquer uma delas, A, B, C, D, eu posso colocar qualquer uma. Só que aqui, ó, eu já não posso colocar qualquer uma, porque vamos imaginar que eu já usei o A aqui, eu não posso usar mais o A aqui. Então seria 4 opções, né? Só sobraria B, C, D e E. E aqui só sobraria 3, não é isso? Porque se eu usei o A e o B, aqui só sobraria C, D e E, só 3 opções, tudo bem? E aí quando eu fizesse essa multiplicação, ó, 5 vezes 4 dá 20, vezes o 3 dá 60. Põe aí, produção. Tem a alternativa 60, que é a alternativa D de jeans. A banca foi bem sacana aqui, tá? Mas aqui não é uma questão de arranjo, tudo bem? Aqui é uma questão de combinação. E aí, senhores, eu não vou resolver dessa maneira, nem posso resolver dessa maneira, tudo bem? E ao longo da aula eu vou explicando por quê. Deixa eu só colocar aqui a fórmula da nossa combinação. Como é um conteúdo mais difícil de ser cobrado, né, como eu falei desde a nossa primeira aula, é um conteúdo realmente nessa prova de ensino médio, tudo bem? Mas não foram conteúdos difíceis. Quem estudou esses conteúdos não teve tanta dificuldade. Mas percebam aí que tanto para a PM como para a GCM não são cobrados conteúdos de ensino médio, são geralmente de ensino fundamental 2, tá? 7º, 8º e 9º ano. Mas essa aqui fugiu a regra. Continuando aí, qual que é a fórmula? Ó, é N fatorial, aqui vai ser o P fatorial e aqui vai ser, deixa eu ver, N menos o P fatorial. Essa é a fórmula. E aí, senhores, é importante você copiar, como eu falei, como é uma fórmula que eu não uso tanto, a gente acaba esquecendo, isso é normal, tudo bem, senhores? Aquelas fórmulas que a gente usa no dia a dia para as provas que vem fazendo aí, fica fácil, fica na mente. Mas esse tipo de fórmula que geralmente não cai, até eu mesmo que sou professor, acaba esquecendo. Isso é normal para os senhores também, tá bom? Bora lá, o que eu preciso saber, senhor? Preciso saber quem é o N e quem é o P aí, tá? O P são os agrupamentos. Ele quer os agrupamentos, deixa eu só voltar na questão lá, ó. São grupos diferentes de 3 letras. Tudo bem, Brasil? Tudo bem. Aí ele quer ali, ó, pensa aqui comigo. Vou usar a mesma ideia lá. Se eu colocar o A
o B e o C, tudo bem? Ele poderia ter falado pessoas também, sem problema nenhum. Mas perceba que se eu inverter a ordem, colocar assim, ó, continua sendo as mesmas letras. Imagina que fossem 3 pessoas, tá? Eu, você e mais um. Se a gente só inverter a ordem, não continua sendo nós 3 do mesmo jeito? Aqui é a mesma ideia. Era ABC, virou CAB, mas continua sendo as mesmas letras. E isso que não pode acontecer, porque não mudou nada. Só inverteu as ordens, mas continua sendo as mesmas letras ou as mesmas pessoas. Tudo bem? Por isso que a gente tem que resolver por essa fórmula aqui. Bora lá. E aí eu preciso saber quem é quem nessa fórmula aí. E aí eu tenho o N, que é a quantidade de combinações não, de letras que eu tenho ali, né? Então vai ser assim, ó, C elevado, C é a combinação, tá? Elevado não. 5. Os grupos são 3 grupos, tudo bem? E aí aqui, ó, vai ser a mesma coisa, não tem segredo, tá? Ó, o N é esse mesmo N, tudo bem? O N vai ser esse 5. Então tá aqui, ó, 5 fatorial. Brasil. E o P? O P é esse mesmo P, que é esse cara aqui, ó, 3 fatorial. Brasil. Abre parênteses. Quem é o N? O N é esse cara, que é o 5. Brasil. 5 menos o P. Ó, o P é esse cara, 3 fatorial. Então, tem a fórmula, anota ela no seu caderno, e aí você só substitui as informações. Tranquilo? Como é que eu resolvo isso aqui? Ó? Vai ficar assim, ó. Dessa maneira. O 5 fatorial é 5 vezes o 4 vezes o 3. Eu vou parar por aqui. Dividido para esse 3 fatorial. 5 menos o 3 vai me dar o 2. 2 o quê? 2 fatorial. Brasil. Por que que eu parei ali, ó? Porque eu consigo cortar esse 3 que está dividindo por esse 3. Conseguiram entender? O que que significa 2 fatorial? Até mesmo o 5 fatorial, para você relembrar, tá? O 5 fatorial é o 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Isso é o 5 fatorial, tudo bem? Esse símbolo aqui de exclamação significa fatorial, tudo bem? E aí eu tinha que fazer essa multiplicação aqui. Não vou dar continuidade nela, tá bom? Vamos fazer lá, ó. O que que sobrou? Sobrou 5 vezes o 4. 5 vezes o 4 dá 20. E aqui? Aqui é 2 vezes 1, correto? E 2 vezes 1 continua sendo 2. E aí 20 dividido para 2, eu vou ter aqui essa combinação de 5 letras tomadas 3 a 3 é igual a 10. Então a minha alternativa correta é aquela que tem o 10. Deixa eu dar uma olhada aí, produção. A alternativa que tem o 10 é a alternativa B de bravo. Fica bravo mesmo com a questão dessa, que nem é tão comum de ser cobrada. Tudo bem, senhores? Por isso que eu vou corrigir só até aqui a aula, nossa segunda aula. Corrigimos a questão 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3 na primeira aula e hoje a questão 4 e 5. E na nossa próxima aula, iremos finalizar com as últimas 3 questões de matemática. Lembrando que a última questão, questão 8, cabe recurso. E na próxima aula eu vou mostrar por que ela cabe recurso. Então eu já te aguardo lá na nossa próxima aula. Não esqueça do like, de se inscrever e de ativar o sininho para você não perder a próxima aula. Te aguardo lá. Forte abraço. E até lá.